Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje com a presença da farmacêutica a doutora Rita, proprietária da farmácia Herbanário. Ô Rita, conta pra gente como que surgiram as farmácias de manipulação e como que elas estão sobrevivendo hoje após a expansão dos medicamentos industrializados, da indústria farmacêutica. Na história da farmácia, na década de 40, 50, havia farmácia, né? Havia o farmacêutico que preparava alguns produtos. Na década de 60, houve desenvolvimento da indústria de medicamento, da indústria farmacêutica. Com isso, o farmacêutico ele deixou de produzir medicamento na sua farmácia e começou apenas a dispensar. Quando foi na década de 80, a farmácia de manipulação ressurgiu com o modelo que é hoje, né? Tanto é que até mudou o nome, né? Que antigamente era só farmácia, hoje é farmácia de manipulação, mas continua tendo a mesma função. E por que ela ressurgiu na década de 80? Porque alguns farmacêuticos perceberam que havia falta de alguns produtos no mercado. Quais eram esses produtos? Os dermatológicos. Então, no início, a farmácia começou para a produção de produtos dermatológicos. Ao longo dos anos, como a gente comentou, hoje a farmácia de manipulação atinge todas as áreas médicas, mas no início foi para a produção de produtos dermatológicos. Mais da parte de dermatologia, né? Ainda continua, né? A grande produção ainda é na área de dermatologia, mas as outras áreas também são, né, atendidas. Ô Rita, ou seja, a manipulação existe então desde muitos anos atrás, né? Mesmo antes da gente falar o termo manipulação, exatamente, né? Chegava pro dono da farmácia, proprietário, né? E pedia um medicamento. Antigamente, né, o farmacêutico ia até a casa da pessoa, levava o medicamento, né? Na verdade, às vezes a indústria esquece, né? Mas a farmácia é que deu origem à indústria, né? E tem farmacêutico também que é muito procurado, né? Às vezes, em cidade menor, ou uns anos atrás, o paciente procura o farmacêutico, às vezes, ao invés de procurar o médico, né? Isso antigamente acontecia muito, né? Até pelo número restrito de médicos que haviam, e há cidades que ainda acontece isso, né? Nos grandes centros não acontece mais, né? O farmacêutico, na verdade, ele tem essa função de dar uma assistência e de fazer parte da equipe, né, da área de saúde, está sempre orientando o paciente a procurar o médico. Há uns 2 anos atrás, o Conselho de Farmácia do Estado de São Paulo, ele fez um trabalho muito importante, porque ele capacitou alguns farmacêuticos para estar fazendo diagnóstico de câncer de pele, mas não para se fazer o diagnóstico. Para se fazer um diagnóstico, orientar o paciente a buscar o médico e depois, então, iniciar o tratamento. Justamente, Quer dizer, já facilita muito para o paciente, né? Exato, porque o câncer de pele, ele é muito disseminado. Então, assim, o farmacêutico prestando essa assistência, não que ele fazia o diagnóstico e fazia o tratamento, jamais. Ele apenas verificava a possibilidade de ser um câncer de pele, conversava com o paciente, orientava para que ele buscasse uma assistência médica e, na maioria das vezes, o resultado, infelizmente, era positivo. Mas, pelo menos, tinha a chance de, talvez, descobrir precocemente, né, chegar ao diagnóstico. Com certeza, né? Porque, infelizmente, a população, ela adia, né, a ida ao médico, principalmente por uma ferida na pele. Não estou sentindo nada, para que eu vou, né? Não está doendo, não está incomodando, então aquilo vai passando e a gente sabe que quanto precoce é diagnosticado, melhor o prognóstico. Exatamente. Né? Ô Rita, antes da gente passar para as perguntas da população, e se as farmácias de manipulação não existissem, como seria hoje? Olha, eu acredito que principalmente os pacientes idosos, né, teriam seu tratamento prejudicado, porque, como nós comentamos, o ajuste de dose para o paciente idoso é muito importante. É muito benéfico, né, Rita? É importantíssimo. Muito importantíssimo. Isso, né? E não só para o idoso, acho que para
todas as faixas etárias, né? Mas principalmente o idoso pela sua estrutura, né? Que ele tem uma debilidade hepática, então metaboliza menos o medicamento. Geralmente ele tem uma alteração renal que vai eliminar menos o medicamento. Então, se você não ajustar a dose, com certeza ele vai desenvolver uma intoxicação. Exatamente. E o que acontece? Hoje a expectativa de vida aumentou. Então, o número de idosos aumentaram. Graças a Deus, né, Rita? Ô, Rita, então, como toda semana a gente faz, né, a nossa repórter faz algumas perguntas, algumas entrevistas de rua, e se você puder respondê-las pra gente. Jean, vamos à primeira pergunta? Olá, doutor Luciano, programa Saúde em Dia mais uma vez aqui nas ruas de Poços de Caldas. E hoje, como o assunto é remédios manipulados, nós já estamos aqui na Rua Cis e eu encontrei a Dinha e ela já tem a primeira pergunta da semana. Rita, como é feito o armazenamento da matéria-prima do remédio manipulado? Uma pergunta boa, né, Rita? É boa. O armazenamento, geralmente é feito em temperatura ambiente. Só que mesmo na temperatura ambiente existe um controle da temperatura e da umidade. E nós usamos frascos que não permitem a passagem de luz. E alguns medicamentos eles são armazenados em baixas temperaturas, né? São armazenados na geladeira. Então você tem o armazenamento na temperatura ambiente e armazenamento de alguns produtos na geladeira. Então acredito que ficou bem respondido aí, né? Tem agradado. Vamos à próxima pergunta, Jean? Rita, eu gostaria de saber se os medicamentos manipulados, eles são realmente controlados, eles passam por algum tipo de controle? Nós comentamos que o medicamento manipulado, ele é individualizado, né? E ele é feito para ser utilizado no momento que ele foi preparado. Então, por isso que a validade dele é menor. E que a gente havia comentado da importância da farmácia de manipulação. Muitas vezes você tem disponível no mercado somente produto na forma farmacêutica sólida, ou seja, cápsula, comprimido. E não tem esse produto na forma farmacêutica líquida porque a estabilidade é pequena. Então, para a indústria não tem como produzir porque a validade é pequena. Você pode manipular porque o paciente, você vai produzir, ele já vai pegar o medicamento e já vai fazer o uso. E ele pode comprar também a vantagem do manipulado, a quantidade, né, que ele quiser comprar, né? Então, a quantidade que o médico prescrever. Né? Isso é muito importante, porque não há sobra e evita a automedicação, né? Porque todas as vezes que sobra medicamento, o que o paciente faz, quando ele tem o mesmo sintoma, ele vai e utiliza aquele que sobrou, né? Tá certo. Tem mais alguma pergunta, Jean? Por que o remédio manipulado não tem a mesma aparente confiabilidade de um remédio industrializado? Essa pergunta, Rita, eu acho que é importantíssima, porque a gente escuta muito isso no consultório, paciente. Mas será que a farmácia é confiável? Será que o que o senhor está prescrevendo, colocando na fórmula, será que a farmácia vai colocar exatamente isso? É por isso que a gente sempre fala para o paciente, procurar uma farmácia idônea, uma farmácia responsável, né? Para isso. Eu acho que a qualidade no medicamento, ela é essencial, né? O medicamento, ele tem que ter qualidade. E hoje, o setor, ele se desenvolveu muito para garantir essa qualidade, que a gente até havia comentado isso. Hoje, é feito o controle de qualidade na matéria-prima, que entra na farmácia de manipulação. Como nós comentamos, todo o processo, ele é monitorado. E depois de preparado o medicamento, é feito um controle de qualidade do produto acabado. Semelhante ao que acontece na indústria. O mesmo controle que existe na indústria, existe na manipulação, só muda a escala. Que na indústria é grande escala, na manipulação é pequena escala. Bom, você está comentando da sua farmácia, né, Rita? O que você faz, o que você produz. E gostaríamos que todas as farmácias fosse a mesma coisa, né? Que todo mundo tivesse essa responsabilidade de um controle bom. É por isso que é sempre importante, eu comento muito no balcão da farmácia e comento com meus alunos, que é importante você conhecer o farmacêutico, né? Antigamente, você nem sabia o nome da farmácia, mas você sabia quem era o farmacêutico. Quem era o dono, né? Por exemplo, o médico não põe nome no consultório.
O dentista ele não põe nome no seu consultório. O farmacêutico ele não precisava nem colocar um nome na farmácia, porque você tem que conhecer o profissional, né, que está à frente da produção e da dispensação daquele medicamento. Pessoa idônea, né, Rita? Tem mais alguma pergunta, Jean? Os medicamentos manipulados só podem ser vendidos com receita? Bom, doutor Luciano, por hoje é só. Um abraço e até semana que vem. Sim, né? O medicamento manipulado. Isso nós já conversamos agora há pouco. A gente já havia comentado, né, que é necessário, né, a receita. Tanto que a gente já comentou em programa que a automedicação não deve ser feita, tem que ser evitada, né, Rita? Porque a automedicação é importante a gente sempre, né, comentar com a população que hoje qual é a principal causa de internação por intoxicação? Medicamento. Então não é o organofosforado, né, que são os inseticidas, não é o uso de produtos que tem disponível em casa. A principal causa de intoxicação é o uso de medicamento de forma inadequada. Ô Rita, nossa conversa está excelente, mas infelizmente estamos chegando então ao final de mais um programa. Então eu gostaria de deixar aberto para você alguma dica para a população, o que você queira dizer, algum recado para a população, para quem está nos assistindo. Bom, é que a população se conscientize, não faça automedicação. Agradecer o seu convite para estar passando para a população que o medicamento manipulado ele tem qualidade, né? E que... procurar uma farmácia honesta e responsável, né? Com farmacêutico honesto e responsável também, né, Rita? Ô Rita, muito obrigado pela presença. Infelizmente, chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.